Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de campear no pé do serrote um garrote alongado e de trazer o danado laçado de volta para o retiro do tabuado, a comitiva do Terra Viva DBO na TV passa agora a dar toda a atenção para a nossa reunião novidadeira e anuncia, para começar a função, a apresentação da prosa brideira do dia. Conforme todo mundo já sabia que aconteceria, o acordo de liberação comercial entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado no final do mês passado, foi muito festejado lá no outro lado do Mar Oceano pelos setores industrial e de serviços, mas está sendo esconjurado e muito criticado pelos produtores rurais em geral e os criadores de gado de forma especial. A gritaria está sendo maior na França, onde os agricultores, ambientalistas e muitos políticos, até do partido do governo atual, estão fazendo um grande escarcéu contra o que foi combinado. Isso apesar das vantagens que eles vão ter se o trato for mesmo cumprido. Entre outras coisas, o documento aprovado pelos dois lados garante que 93% dos produtos agropecuários europeus vão parar de pagar taxa de importação para entrar no Mercosul, mas só 82% das exportações daqui para lá vão ter o mesmo benefício no mercado deles. Como já virou costume e tradição, mais uma vez o Brasil está sendo o alvo principal da reclamação dos fazendeiros franceses. E se agora o motivo é este novo acordo comercial, a falação desse povo continua a mesma de sempre, com algumas poucas questões sérias, que até mereceriam mais atenção, mas com muitas acusações falsas, com base em informações distorcidas ou simplesmente mentirosas. No caso da carne bovina, por exemplo, os dirigentes do maior sindicato de produtores do país estão fazendo uma verdadeira campanha de difamação, dizendo que a carne brasileira não tem rastreabilidade e o nosso gado é criado na base de hormônios de crescimento e antibióticos sem controle e alimentado com farinha de carne e mais um monte de coisas que são proibidas na Europa. Pois uma conversaiada assim desqualificada, profundamente mal intencionada, é para deixar o vivente roxo de raiva, logicamente, né? Acontece que até os cachorros campeiros e os burros de lida das nossas fazendas boiadeiras sabem perfeitamente que, da mesma maneira que lá, a lei brasileira também não permite nada disso aqui, e já faz muitos anos. O problema é que os líderes dos pecuaristas franceses têm total conhecimento de como é o funcionamento do nosso sistema de produção, mas ficam espalhando essas bobagens para enganar a sua própria população e para poder tirar alguma vantagem da situação. Se essa gente fosse minimamente honesta nos seus propósitos e intenções, seria até interessante debater com eles outras questões importantes que também têm relação com o acordo de liberação comercial, como as práticas de produção com respeito ao meio ambiente, a contribuição dos subsídios agrícolas para a multiplicação da miséria nos países pobres e assim por diante. Pois é, mas não dá, né? E aí, apesar de querer dialogar, o pecuarista brasileiro tem de se preparar mesmo para brigar com essa malta desclassificada e mal intencionada. A grave desconjuminância climática que atingiu as principais regiões produtoras de grãos lá na Norte América atrapalhou demais o plantio da safra atual e chegou a ameaçar o mercado mundial de milho com uma arribada geral da cotação, assustando o produtor brasileiro de carnes, que estava contando com uma cotação mais vantajosa para o cereal daqui para o final do ano presente. Mas apesar de uma substanciosa alta na demanda para exportação, pelo menos por enquanto isso ainda não aconteceu. E no caso do boi gordo, por exemplo, a relação de troca ainda está vantajosa para o fazendeiro brasileiro. Pois então, para campear a explicação mais certa para esta situação, a gente pediu novamente a ajuda preciosa do zootecnista Rafael Ribeiro, analista da Scott Consultoria, que conversa agora com os companheiros boiadeiros do Brasil inteiro, ao vivo, falando pelo computador, direto de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Rafael. Obrigado pela sua boa vontade para atender a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento. Boa noite, Sidney. A gente que agradece a oportunidade. Uma boa noite a todos que nos assistem. Ô, Rafael, no final das contas, como é que terminou o período do plantio da safra lá nos Estados Unidos, hein? Bom, Sidney, o que a gente viu foi um atraso de maneira geral, tanto para o milho quanto para a soja, né?
Segundo os últimos números do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até o dia 7, a gente ainda tinha 2% da área de milho para ser plantada, isso aí já deve ter sido concluído, mas a soja aí 96% da área semeada, pensando aí na temporada 19-20, né? E lembrando, o excesso de chuvas, tempestades por lá acabaram aí atrasando e podem comprometer a produtividade média das lavouras nessa temporada que está iniciando lá nos Estados Unidos. Isso que eu ia te perguntar agora, né? E hoje, como é que está a situação geral das lavouras norte-americanas, aí, Rafael? Bom, vou trazer aqui os números do USDA, do relatório que foi divulgado nesta segunda-feira, né? Com relação ao milho, Cine, a gente tem 57% das lavouras em boa ou excelente condições, né? 31% em condições medianas e 12% em condições ruim ou muito ruim, né? Isso é uma comparação, nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha aí, no caso do milho, 75% das lavouras em boa ou ótimas condições, excelentes condições, né? E no caso da soja, hoje, 53% das lavouras em boa ou excelentes condições, frente a 71% nesse mesmo período da safra do ano passado, né? Então, além desse atraso, no caso especificamente da soja, dos atrasos em função do clima, a gente ainda tem a expectativa de uma redução na área com a oleaginosa lá nos Estados Unidos, que pode ainda comprometer mais essa produção esperada para a temporada 19-20 nos Estados Unidos. Ô, Rafael, de que tamanho foi o aumento da demanda pelo milho brasileiro por causa dessa situação aí lá no Gigante Nortista? Você colocou bem aí no início da matéria, né? Ou seja, a gente teve já em junho um incremento forte nas exportações, trazendo aqui os números do SECEX, né? Secretaria de Comércio Exterior. A gente teve em junho uma média diária crescendo 58,3% em relação à média diária de maio deste ano. E agora em julho, pegando aí o parcial nessa primeira semana, houve um incremento de mais de 170% em relação à média de junho, né? Então os embarques que normalmente começam a crescer ali em agosto, setembro, né, já com a segunda safra praticamente colhida. Esse ano a gente tem antecipado aí bons volumes exportados em função, como você colocou, do preço médio, né, que esse ano está 31,3% mais alto em relação aí ao que a gente viu em julho de 2018. E aqui no nosso mercado doméstico, Rafael, o que é que está acontecendo com o preço do milho neste começo de julho, em função aí de tudo isso que você falou? Aqui, Sidney, acho que vale a pena a gente dividir um pouco, né? A gente tem um cenário de preços mais frouxos na região sudeste e também no centro-oeste, onde a colheita da segunda safra tem avançado bem, né? E as produtividades médias têm, inclusive, superado as expectativas, né? Nesse último relatório, o IMEA trouxe mais de 109 sacas por hectare esperada por milho, segunda safra esse ano no estado, né? Ou seja, a melhor produtividade média já apurada, né? Então, sudeste e centro-oeste, um cenário de preços mais calmo, mercado mais frouxo em termos de cotações, mas no sul do país, e aí especificamente no Paraná, em função das geadas e das chuvas nos últimos dias, nessas últimas semanas, que prejudicaram aí o avanço, a evolução da colheita, a gente tem um cenário de preços mais firmes, inclusive pontualmente aí registrando aumentos de preço. Isso falando do mercado no final de junho e agora nesses primeiros 10 dias de julho. Então, né, tem algumas regiões dessas que você falou aí que fazem bastante diferença, né? E aí o que eu te pergunto agora é o seguinte: as lavouras de milho da segunda safra estão cumprindo a promessa de fartura na colheita, Rafael? Sim, especialmente no centro-oeste, eu destacaria o Mato Grosso, né? Como coloquei, a previsão para esse ano, em termos de rendimento médio, já supera as melhores safras aí do estado, né? Então, a situação até acima do esperado. Agora, é importante destacar também que no Paraná, nessas duas últimas semanas, em função da chuva e das geadas, a gente viu um ritmo menor dos trabalhos, ou seja, a colheita avançando, mas num ritmo menor, né? Tanto que no estado 48% do milho de segunda safra foi colhido, frente a quase 65% em Mato Grosso, né? Mas ainda assim o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Paraná, coloca aí para o Paraná uma produtividade média 37,5% maior na comparação com a safra passada. É lógico, esse número ele pode sofrer revisão, dependendo aí de como é que vão continuar a questão das frentes frias e das chuvas no sul do país, mas eu acredito que a gente não deva ter uma quebra de produção. O volume deve ser maior ainda em termos de produtividade esse ano, mesmo no Paraná, em relação ao que foi colhido na safra passada. Então, né, Rafael, aí tem essa questão do tempo, né? E essa mudança que começou no final de semana, nesse final de semana que passou, com muito frio e também com chuva em várias regiões, né? Assustou todo mundo na praça. Vocês receberam aí na Scott notícias de prejuízos nas lavouras mais novas ou de atraso no serviço aí nas áreas que estão sendo colhidas? Sim, até acabei adiantando um pouco aí
essa questão, né? A gente vê um cenário dos trabalhos no campo, né? Da colheita num ritmo menor no Paraná, inclusive em algumas regiões, em função da chuva, praticamente aí alguns dias não houve avanço da colheita, mas um cenário mais dentro da normalidade em Mato Grosso, né? E como eu falei, mesmo no Paraná, onde atrasou aí um pouco a colheita nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente ainda tem uma expectativa de crescimento da produtividade em relação ao que foi a média da safra passada. É lógico, esse número pode ser revisado, mas ainda assim pelo menos 25%, 20% de incremento no rendimento médio do milho de segunda safra esse ano no Paraná em relação ao ano passado. Ô, Rafael, e em relação ao gado terminado que ainda estava reservado na fazenda, teve aí alguma região onde a geada tenha obrigado o fazendeiro a vender antes do que ele tinha planejado? Vamos falar de novo do Paraná aqui, né, Cid? Na realidade, até em função dessa condição ruim das pastagens, do frio, da geada, a gente viu o pecuarista tirando mais do gado e essa retirada do gado dos pastos significou uma maior oferta para os frigoríficos, né? Pensando aí na quantidade de animais terminados, né? E essa maior oferta acabou aí pontualmente pressionando as cotações para baixo, né? Então o clima adverso, aí o frio, as chuvas, acabou resultando numa maior disponibilidade de gado e aí a gente destaca o Paraná mais uma vez, que sofreu aí com chuvas e fortes geadas nos últimos dias. Agora, juntando tudo, Rafael, passando na peneira, né? Qual é a situação atual da relação de troca entre o milho e o boi gordo? Hoje, se a gente pegar a Praça de São Paulo, né, ou seja, estão falando aí de uma arroba de R$ 156, R$ 157 e o milho de R$ 38 por saca, essa relação está aí perto de 4,1 sacas de milho adquiridas com valor de uma arroba de boi gordo. Aí aqui vale algumas comparações, né, em relação a abril e maio, por exemplo, quando essa relação chegou mais perto de 5 sacas por arroba de boi gordo em São Paulo, a gente tem um cenário de piora no poder de compra do pecuarista em relação a meses anteriores, né? Agora, em relação a junho, julho e agosto de 2018, quando essa relação de troca estava mais perto de 3,5, até chegando em alguns casos 3 sacas por arroba de boi gordo, a gente tem aí pelo menos meia saca, uma saca a mais esse ano. Então, destacaria essa perda de poder de compra nos últimos meses, em função até dessa reaçãozinha que a gente viu nos preços, mas um cenário, ainda melhor em relação ao que foi aí o início do segundo semestre do ano passado. Tá certo. Está interessante de acompanhar aí essa briga do preço, a relação custo-benefício e a relação entre boi e milho, né? A gente vai continuar, evidentemente, acompanhando isso, né? E passando um pouquinho mais de tempo, a gente volta a te chamar aí para ajudar a gente a entender a situação, Rafael. Abração para você, abraço para toda a turma boa aí da Scott Consultoria e até a próxima. Obrigado, Sidney, mais uma vez. A gente que agradece a oportunidade. Um abraço para você e para todos aí que nos acompanham. Um abraço. Outro. Compartilhadas as primeiras conversas e dedilhadas no braço do Pinho, as modas abrideiras, a gente vai fazer agora a nossa parada costumeira para voltar de novo a andar neste mesmo caminho dentro de instantes, quando então serão destrinchados e fatiados aqui os seguintes assuntos. No Tocantins, o invernista estava animado para comprar gado de reposição, mas na evolução das cotações, a arroba do animal terminado ficou na poeira e agora está difícil de resolver o que fazer nessa situação. Já no mercado do boi gordo, sendo começo de mês, o carretão está embicado no rumo de subida do estradão, mas numa toada bem mais compassada do que era o esperado. E a explicação é que, mais uma vez, o consumidor brasileiro não apareceu para comprar carne por motivo de grave falta de dinheiro. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e para não deixar descumprida a promessa feita antes que a função fosse interrompida, a gente retoma a empreita fazendo a recitação das notícias do mercado do boi magro e da reposição. Diferentemente do que está acontecendo em praticamente todas as principais regiões de criação do Brasil, no Tocantins o comércio do gado novo andou muito animado nestes últimos dias. O caso que está sendo acontecido é que, depois de ter negociado as derradeiras boiadas que foram terminadas na safra do capim, agora tem muito fazendeiro correndo o trecho para campear bezerrada para comprar e já deixar reservada para engordar na próxima temporada. Mas por um problema de grave desconjuminação entre a evolução dos preços da arroba do animal terminado e os da reposição, o que está se vendo hoje no mercado é muita falação e quase nada de negócio fechado, assim de cheque assinado e papel passado. Repare o companheiro boiadeiro que, de acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, do começo do ano até a semana passada, o boi gordo subiu 4,3% no estado. Pois no mesmo período considerado, o bezerro de desmama com 6 arrobas de peso aumentou 15,1%,
enquanto o bezerro de Sobriano, com 7 arrobas e meia, teve alta de 7,2%, o que significou, logicamente, uma forçada que cortou fundo o poder de compra do invernista tocantinense. Na primeira semana de janeiro, com o dinheiro apurado na venda de um macho pronto, pesando 16 arrobas e meia, o pecuarista especializado na engorda conseguia arrematar o equivalente a 2,1 bezerros desmamados. Hoje, esta relação caiu para 1,9 bezerro comprado para cada boi gordo vendido. O fazendeiro também está apanhando na troca com todas as outras categorias da reposição, menos uma, que é o boi magro de 12 arrobas. Este tipo de animal teve o seu preço reajustado só em 2,8% neste trecho que já foi vencido no ano corrente. E concentrar o investimento neste tipo de animal, para fazer um giro rápido com trato no coxo, pode ser a solução para o vivente continuar lidando e empurrando o carretão no estradão enquanto a situação não melhorar. E esperando e torcendo pela confirmação da previsão altista, a gente pega agora a fazer a contação ao amigo pecuarista do caso que foi passado com a cotação do boi gordo e a evolução da sua negociação no mercado. Com o tempo correndo naquele galope costumeiro dele, sempre querendo apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, o Júlio acaba de ser vencido no seu primeiro terço. O sol já abriu e agora está ajudando a diminuir o frio mais rigoroso nas principais regiões de pecuária do Brasil. O resultado foi que, assim, de pouco em pouco, o fazendeiro já está ficando menos receoso em relação ao risco de que uma geada possa estragar o resto de pasto que sobrou nas invernadas, que, aliás, já não estava sendo suficiente para sustentar a boiada desde o fim da safra do capim, né? Ainda não dá para ficar perfeitamente sossegado, porque o inverno não chegou nem na metade e tem muito chão para a gente andar até ele acabar. E novas quedas de temperatura ainda podem acontecer. A questão é que, quanto mais demorar, menor vai ser o tamanho do estrago. Primeiramente porque, normalmente, daqui para frente fica tudo seco mesmo. E isso é uma condição natural do nosso clima tropical. Além disso, a oferta de gado terminado já estava muito apertada antes. E agora, nem juntando o estoque dos fazendeiros do país inteiro, daria para provocar uma enchente de mercadoria na praça. Já lá do outro lado do mercado, considerando o ponto em que a gente está no calendário, com o trabalhador brasileiro tendo acabado de receber o salário do mês, mais uma vez o consumo não está ajudando no tanto que era esperado. E o que ainda está segurando o carretão no rumo de subida no estradão é o setor exportador, que continua muito animado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas, sendo que em 5 delas o caso foi de alta e nas outras 2 a arroba foi para o lado contrário. Começando então a recitação pela pior notícia, que é para deixar a melhor para o final, a gente registra que aqui em São Paulo a derriçada foi geral em Barretos e em Araçatuba, com o boi caindo para R$ 156,50 e a vaca para R$ 142, a prazo e livre do Fundo Rural. O mercado paulista voltou a trabalhar nesta quarta-feira, depois de emendar o final de semana com o feriado estadual de terça, mas os frigoríficos estão com programação folgada de até 7 dias de serviço e, por conta disso, o comprador nem saiu no trecho para exercer o seu ofício. Já no Triângulo Mineiro, subiu tudo, com o macho indo para R$ 150,50 e a fêmea para R$ 139. No mesmo trieiro foi o oeste da Bahia, que trabalha agora com o boi a R$ 153,50 e a vaca a R$ 145. No sul baiano, o macho aumentou sozinho para R$ 150,50. No norte do Tocantins, o boi avançou para R$ 142 e a vaca para R$ 133. E em Redenção do Pará, a fêmea melhorou também para R$ 133. Eu gosto de dar risada e de fazer caçoada da vida. Essa lida é da minha natureza, de voltear a tristeza e campear sempre a alegria. De dia eu faço piada para animar a companheirada a enfrentar a dureza da jornada. De noite eu tiro a viola da sacola para puxar a cantoria e nessa toada eu vou tocando a minha existência, sempre se rindo, sendo um eterno menino, sem caçar nenhum tipo de inquerência com o destino. E estando vencida mais uma jornada, mas sabendo que na lida e na vida cada dia representa uma nova empreitada,
a gente anuncia a despedida e já vai fazendo a retirada, deixando antes combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.